Tá, e agora, por outro lado, se o imunossupressor, o imunodeprimido, ele tem uma resposta imunológica, uma resposta imune mais fraca, ele vai responder à vacina? Então, isso é um ponto muito importante. O imunossuprimido, em geral, ele responde um pouco mais baixo da população normal. O que a gente não quer é que ele responda muito mais baixo. Ele responde um pouco mais baixo. E qual é a causa dessa resposta um pouco mais baixa? Não é nem a doença, especialmente para o COVID, é a medicação que ele usa. Então, algumas medicações que nós usamos para os pacientes, elas são usadas justamente para diminuir essa resposta e acaba diminuindo a resposta à vacina. Então, não é que ele não responde. Em geral, ele responde, é uma resposta moderada, vale super a pena. No nosso grupo de pacientes reumatológicos, com 2 doses da vacina COVID, 70% dos pacientes responderam à vacina da Covid. Então, veja, 70% da população ficou imunizada, mas nós temos 30% que não responderam bem. E aí, adianta dar... Então, e quem responde? Tem uma resposta que dura? Porque a gente sabe que a doença não causa uma imunidade totalmente duradoura, e a gente sabe que a vacina, mesmo na pessoa com imunidade normal, não tem uma resposta que dura totalmente. Depois de algum tempo, ela perde a resposta. Por isso que nós estamos dando mais e mais doses. Isso. E para o imunossuprimido, a resposta da vacina dura? Antes de eu responder isso, eu só vou contar um pouquinho desse trabalho que a gente fez com 910 pacientes imunossuprimidos, onde a gente deu 2 doses da vacina da Coronavac, e foi super interessante que nos 40 dias, quando o indivíduo ainda não estava imunizado, nós tivemos 33 casos de pacientes com Covid. E nos próximos 40 dias, que foi justamente quando apareceu aquela onda horrível em São Paulo, que estava 45% de aumento, nossos pacientes tiveram 81% de redução de casos, mostrando que a vacina foi muito eficiente. Quer dizer, você pega essa população, diminuiu muito e a internação caiu para 0. Então, mostrando que a vacina, mesmo que nós temos uma população que não respondeu totalmente, com um grupo, houve 81% de redução de casos com a vacina. E aí, voltando à sua pergunta, nós acompanhamos esses pacientes por 6 meses. E aí, o que a gente observou? Que há, sim, uma redução em 6 meses na resposta de anticorpos, 25% de redução. Quer dizer, 25% dos pacientes ficaram negativos. Mas temos que lembrar que não é só ficar negativo no anticorpo. Você pode até ficar negativo, mas se você já fez aquela memória, você já fez aquele treinamento, quando você encontrar o vírus, você pode responder. E, de fato, parece que isso que aconteceu com a nossa população, que apesar de eles estarem reduzindo o nível de anticorpo, o que a gente viu foi que foi contínuo a redução de casos na nossa população durante 6 meses, mesmo com a entrada da onda Delta em São Paulo, com um aumento muito grande de Delta, a nossa população praticamente não teve internação e não teve muitos casos, houve uma redução de casos. Mas a gente sempre preocupa, se cair um pouquinho anticorpo, será que isso pode ser significativo? E como a gente viu que 30% mais ou menos dos pacientes não tinha tido uma resposta adequada, o anticorpo, 2 tipos de teste que nós fizemos, a um ou outro teste, nós então demos a 3ª dose de Coronavac para essa mesma população. Terceira dose, como é que é a 3ª dose? Então, para o imunossuprimido, ela vale super a pena, porque nós não falamos que a resposta é moderada, nós falamos assim, ele responde um pouco menos que a população normal. Aí a pergunta é o seguinte, ele responde menos porque ele já chegou a atingir o máximo que ele consegue? Ou será que ele tem capacidade de responder um pouco mais? Nós fizemos um trabalho mostrando que os pacientes que já eram positivos quando tomaram a vacina, já na primeira dose, eles vão lá para o alto e vão igualzinho um indivíduo normal. Então, isso mostrou para nós que eles têm capacidade de responder. Mas se eles não tivessem encontrado o vírus antes ou não tivessem tomado a vacina, eles têm uma resposta moderada. Então, o que nós fizemos? Nós demos a vacina de novo da Coronavac da 3ª dose. E foi impressionante. Os pacientes mais do que dobraram, triplicaram, aumentaram muito o título de anticorpo. Foi muito boa a vacina para todos. Houve o que a gente chama de booster, né? Foi uma elevação enorme na resposta imune, praticamente para toda a população. Eles chegaram num platô muito alto
E aqueles que eram totalmente negativos, quando nós demos a terceira dose, eles foram bem altos, mas menores do que aqueles que tinham uma resposta anterior. Tá? Então, tiveram sim uma resposta muito boa. A terceira dose da vacina Coronavac, ela induziu uma resposta boa, mas ainda assim, 20% dos pacientes não tiveram uma resposta boa a um ou outro teste.